Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Vamos iniciar agora mais um bloco do programa Construindo a Cidadania e o assunto é dependência química. E para contribuir com ele, eu trouxe aqui em nossos estúdios da Rádio Brasil Atual, 102,7 FM, o Milton Carlos Moreira, morador da cidade de Pirangi, ex-dependente químico. Ele usou crack, 5 anos e meio, ele teve uso de dependência química e há 2 anos já ele está limpo, ele não mais usa. Boa tarde, Milton. É um prazer te receber aqui em meu programa. Boa tarde, obrigado por me receber aqui. Eu fico muito agradecido pelo convite. E é exatamente isso. Vivi na dependência química durante 5 anos e meio da minha vida. E agora, há 2 anos e meio, para honra e glória do Senhor, estou limpo, né? Estou livre. Estou, vamos dizer assim, renovado. Nasci uma nova pessoa. Com certeza, Milton, a tua presença aqui vai ajudar muitas famílias que estão em desespero, que é isso que o vício proporciona às pessoas. Eu gostaria de saber de você o que te levou ao uso de drogas, que você contasse o início de tudo. O que aconteceu? Bom, alguns dizem que a gente começa e se inicia nas drogas quando alguém lhe oferece, né? Ou as más companhias te levam à droga. Mas eu acho que tudo nessa vida é uma opção de escolha, né? Porque por eu andar com muitas más companhias, por eu, né, sempre ter a curiosidade de ver aquelas pessoas, aquelas pessoas que andavam comigo, e eu achava elas, assim, pessoas legais, eu achava pessoas maneiras, eu achava que aquelas pessoas realmente eram pessoas que sabiam aproveitar, que sabiam curtir a vida, né? Então eu comecei a olhar aquilo e comecei a ficar meio curioso, confesso. Sim. E eu fiz uma decisão, eu fiz uma escolha. Eu peguei... Te ofereceram? Olha, digamos assim, com o meu primeiro contato não foi já imediatamente com o crack. O meu primeiro contato foi com o cigarro, com o cigarro comum, cigarro de papel. Comecei a fumar cigarro de papel, cigarro comum de maço, que você compra em bares aí. Quantos anos você tinha, Milton? 13 anos de idade. 13 anos. Quando eu tive meu primeiro contato com o cigarro foi aos 13 anos de idade. Sim. E depois eu vim conhecer a maconha, com essa mesma idade. Foi aqui na cidade de Pirangi, não é? Quando eu era mais novo, quando era mais criança, digamos assim, eu morei aqui nessa cidade, né? Ah, sim. Aí depois que eu voltei para minha cidade natal, que é Monte Alto, sabe? E lá eu vivi junto com a minha avó, e lá com a minha avó eu vivia bastante preso, porque a minha avó era dessas mulheres mais rígidas, entendeu? Ela não soltava a gente, sabe? Ela prendia bastante a gente, sabe? Era da escola para casa, da escola da casa para a escola, e assim ia. Ô Milton, e como é a tua estrutura familiar? Você morava de início aos 13 anos com seus pais. Como era? Você pode falar sobre isso? Posso falar um pouco, sim. Olha, a minha estrutura familiar, desde quando eu tinha os meus 5 anos de idade, eu não vivi num lar assim, digamos assim, em um berço de ouro, né? Sim. Eu vivi em um lar assim que meu pai, né? Meu pai, ele tinha um problema, não é? Que afetava a nossa família, que era a dependência com o álcool. Ah, sim. Né? Meu pai, infelizmente, ele é alcoólatra até hoje, né? Entendo. E o que aconteceu que começou a me gerar revolta, sabe? Porque nós éramos em 4 irmãos, né? A minha finada irmã e mais 3 irmãos, né? E aquilo começou a me gerar revolta porque meu pai chegava em casa, ele brigava com a minha mãe, ou muitas das vezes, né, batia nela, né? Acontecia muitas cenas, e você não tinha que uma criança não tem estrutura para receber essas situações, né? Aquilo é uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu imagino. Né? Marcou muito a minha vida, porque não é fácil.
você ser uma criança e olhar que muitas das vezes você sendo criança, você quer que seu pai te pegue no colo. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa boa, né? Mas quando ele bebia, ele mudava o ser dele. Com certeza. O vício alterava o comportamento dele, né? Com certeza. Foi assim que eu fui crescendo. Então, e aos 13 anos, você iniciou com o cigarro. Com cigarro. Devido já a uma revolta interna, né? Uma revolta interior que você tinha. E aí? E aí, o que acontece quando eu fui morar com a minha avó, eu abandonei tudo isso. Mas creio eu que isso já ainda estava no meu coração, né? Estava ainda na minha alma, porque minha avó me prendia muito. Minha avó ela não deixava eu sozinho. Por ela ser tão rígida, sabe? Às vezes eu falo e muitas das vezes sabe, a minha avó cuidou de mim. Entendi. Eu considero a minha avó assim, Sim. porque ela cuidou de mim bastante. Por isso que eu amo muito minha avó. Entendeu? Certo. E aí depois, o que aconteceu para você começar ao uso de drogas mesmo? Veja bem, o que aconteceu foi mais ou menos assim. Sabe, a minha mãe, ela não tinha condições de cuidar da gente. Condições financeiras. Financeiras. Sim. Éramos em 3 filhos. Ela não tinha ela separou do seu pai? Ela se separou do meu sim, pai. Entendi. E meu pai também não tinha condições de cuidar da gente, de nós, crianças. Sim. Então, o que aconteceu? A minha irmã, que faleceu, que veio a falecer, ficou com a minha mãe aqui em Pirangi. E eu e mais os meus outros 2 irmãos foram com a minha avó. Passaram-se o tempo, o meu irmão mais velho veio morar com a minha mãe. Entendi. Né? Onde aconteceu o acidente de carro, a minha irmã morreu no ano de 2002. Sim. E fazia 2 anos que eu não a via. Uhum. E creio eu que aquilo começou a gerar confusão na minha mente, não sei, eu tinha meus 16 anos de idade naquela época, 16 para 17 anos de idade. Foi aonde então eu morei, depois eu fui morar com o meu pai, sabe? Eu fui morar com o meu pai num sítio, né? E meu pai com aquele problema de álcool, com aquele problema com o alcoolismo, eu acabei me revoltando mais ainda. Eu imagino. Meu pai tentou me matar. Meu Deus. Foi uma vez que a gente discutiu muito, ele jogou o carro para cima de mim, aí eu escapei, né? Mas aí eu decidi, eu fui morar com a minha avó de novo. Certo. Porque ali você encontrou carinho, amor, né? Cuidado, né? A minha avó, ela, apesar de ela ser meio carrancuda, assim, ela ser uma pessoa brava, assim, do jeito dela, ela é uma pessoa que eu tenho admiração por ela, né? Sim. Sabe? Porque ela me ajudou, né? Em termos assim, dizendo assim, ela me ajudou, não é? E o início, como foi, Milton? O início foi quando acho que foi na época de 2008, eu vim morar para cá, para Pirangi. E com aquela revolta, sem saber entender por que minha mãe, né? Mas aí depois por que a minha mãe tinha me deixado, sei lá. Aí, sem entender isso, mas foi por condições financeiras que hoje eu entendo o que é isso. Eu entendo o que é sofrimento. Quando morava eu e minha mãe, meu pai bebia muito. Quando nós fomos morar em Monte Alto, minha mãe e meu pai passamos uma temporada em Monte Alto, uma temporada curta. O meu pai bebia muito, a minha mãe saía sozinha 3, 4 horas da manhã para catar laranja, para sustentar a casa com 4 filhos, não é? E aí que aconteceu que nós não tínhamos o que comer dentro da nossa casa. Meu Deus. Aí eu lembro que nós ganhamos um saco de batata grande, nós ganhamos um saco de batata bem grande. E foi aonde que ali eu comi tanta batata naquele dia que eu fiquei até intoxicado. Foi batata frita, batata recheada com batata, era o que nós tínhamos, sabe? E foi por causa desse motivo que a minha mãe me entregou para minha avó. Ela não tinha condições. Ela não tinha condições, né?
nossa família era, digamos assim, como grande parte das famílias brasileiras naquela época, era meio sofrido, né? Digamos assim. E eu fui com essa revolta e fui conhecendo companhias e pela curiosidade de ver aquelas pessoas fazendo aquilo, e eu lembrava, nossa, cara, mas já fumei, já dei uns pitos na maconha. Aí eu comecei a usar maconha de novo. Já comecei a fumar cigarro de papel de novo. Eu não usei cocaína. Ah, sim. Cocaína até, eu não sou profunda conhecedora do assunto, mas pelo que eu sei é uma droga cara. Ela precisa até ter um ganho razoável para poder estar utilizando ela. Exatamente. Cocaína Sim. é uma droga cara. Então você se aprofundou nos piores tipos de drogas, porque o crack é terrível. Olha, foi numa ida minha a Catanduva que aconteceu, né? Que a gente misturava o crack junto com a maconha, a gente chamava aquilo de mesclado. Ah, sim. Nós chamávamos aquilo de mesclado. E nós misturávamos crack, maconha, enrolava no papel e fumava. Sim. Aí o rapaz que estava comigo disse assim, olha, tem um jeito melhor de usar isso daí. Tem um jeito que é mais fácil e vai te deixar mais louco ainda. Eu falei, meu, que jeito que é esse? Vocês queriam ficar louco. A gente queria ficar doido. É o objetivo, Era né? o objetivo. Era relaxar e esquecer daquele mundo que vocês viviam, né? Era garrafa de cunhaque, era Enes, cigarros de maconha, né? Daquele mesclado, misturado com crack. E essa pessoa olhou para mim e falou assim, olha, eu vou te oferecer um negócio que vai deixar mais louco. Ele pegou uma lata, amassou aquela lata, ele fez 3 furos naquela lata, ele colocou um punhado de cinza naquela lata, ele amassou, ele colocou uma pedra de crack em cima e disse, risca, eu vou riscar o isqueiro e você puxa a fumaça. Sim. Aí foi aonde que eu risquei o isqueiro, puxei aquela fumaça, segurei aquela fumaça, depois de uns 30 segundos eu soltei. Aí foi aonde que tudo começou a parar. Aí eu lembro bem que eu ouvia vozes, muitas vozes, sabe? Sim. E eu escutava tudo que parecia que eles falavam do outro lado da rua. E naquele momento eu senti uma sensação de alívio, uma sensação de prazer, uma sensação de liberdade. Olha. Né? Foi naquele momento, foi o meu primeiro contato com o crack, aos 18 anos de idade. E quanto tempo durou? 5 anos e meio o seu uso. E quando você, Milton, você viu que você estava no fundo do poço? Aí Jesus me salvou. Aí Jesus me salvou. Quando foi, como aconteceu a tua recuperação? Quando foi que você viu que não tinha mais jeito e foi procurar ajuda? Você procurou ajuda? Olha, sim, eu procurei ajuda. Né? Eu tentava procurar ajuda. Mas sempre quando a ajuda vinha até mim, eu fugia dela. Quando a ajuda chegava, eu cascava fora. Né? Eu lembro-me bem que o crack começou a tomar tudo que eu tinha. Você era trabalhador, sempre foi trabalhador? Sempre trabalhei. Ah, sim. Sempre então trabalhei. você pagava o seu vício, você sustentava o seu vício. Sustentava meu vício. Entendi. Mas chegou uma época da minha vida, graças a Deus, eu nunca roubei para sustentar meu vício. Sim. Mas menti muito para sustentar meu vício. Enganei muito o traficante para sustentar meu vício. Enganei muito o traficante. Eu pegava cartão de banco sem senha, sem nada, dava na mão de traficante, entendeu? Aí eles iam no banco receber, não tinha pagamento nenhum lá, e eu enganava muito. Sim. Né? E eu era muito mentiroso também. Enganava muito o pessoal da minha família. Creio eu que quando eu comecei a ver, não é, a destruição que eu estava causando, eu parei um pouco para pensar. Porque o
o vício das drogas, principalmente o crack, ele tem dois lados da moeda. Ele tem o prazer e ele tem a destruição. Sim. O prazer do crack é algo que não deixa você ver a destruição. Porque enquanto a droga está te dando prazer, enquanto a droga está te oferecendo aquele prazer tremendo, você não consegue olhar a família que está sendo destruída. Verdade. Você não consegue. O desespero dos teus familiares, né? É muito difícil. É difícil. Você não consegue enxergar essas coisas. Então, Sim. porque naquele momento ali você pensa só em você. Sim. Né? Eu tenho uma filha, né? Falo isso abertamente aqui. E ela também, tadinha, sofreu um pouco com o pai. Não é? A minha mãe chegava com ela em casa, pedia para me dar um abraço nela, e eu com pressa para usar drogas, eu nem abraçava. Às vezes eu tinha dinheiro no bolso, às vezes eu tinha algum trocado no bolso, e ela me pedia Danone e eu não comprava, né? Para satisfazer o meu vício, para satisfazer a minha vontade. Com toda a estrutura difícil que você teve, Milton, a tua reação, a reação de muitas pessoas seriam fazer o inverso que você passou com teu pai, com a tua família, fazer o inverso ao estar criando um filho. Mas você, por causa dos teus vícios, você não conseguiu. Você não conseguia também. Você estava tomando as mesmas atitudes que teu pai, teus familiares tomaram. Foi assim. Isso para você, com certeza, deve ter sido muito triste, né? Digamos assim, acho que foi um choque, né? Sei lá, é complicado. E agora, Milton, 2 anos e meio, 2 anos já que você está limpo, que você não usa mais. Você conseguir sair do crack, isso que é muito importante a gente estar falando, porque tem gente que acha que não tem jeito, que a pessoa está no crack, ela está envolvida com aquilo, ela não tem jeito. E você teve muita força de vontade, eu percebi que você atribui isso à força divina, à força de Deus. Eu gostaria que você falasse como está sendo sua vida após ter largado os vícios nesses 2 anos. A minha vida tem sido uma benção, né? Esses 2 anos a qual eu me libertei do crack, as pessoas sempre chegam em mim e eles perguntam se eu mudei de religião, se eu troquei de religião, não é? E eu falo uma coisa, isso eu falo para qualquer pessoa, eu falo para qualquer um ouvir, que a verdadeira paz, ela não está na religião. A verdadeira paz não está em eu ir num domingo ou no final de semana para a igreja, ou numa quinta-feira para a igreja. A verdadeira paz, ela se consiste em Deus. Creio eu que a Bíblia diz que quando eu entrei dentro de uma clínica de recuperação e olhei um letreiro bem grande naquela clínica de recuperação, onde eu achei que nada mais tinha jeito, onde eu achei que nada mais tinha solução, onde que para minha vida tinha morrido ali, tinha acabado tudo. Eu olhei para um letreiro bem grande, ali estava escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre, Sim. Quando alguém vem conversar comigo, eu digo: não, eu conheci a verdade. O que me libertou foi a verdade. Porque a verdade é algo libertadora. E é uma verdade, Milton, desculpa te interromper, é uma verdade até então desconhecida para você. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela ensina o caminho que a gente deve andar. E você não sabia fazer o certo. Você só tinha vivido na tua vida fazendo o que era errado. Era o que você conhecia, para você era o normal. Foi exatamente isso. Eu olhei aquele versículo e falei: nossa, mas a minha vida foi uma mentira. Todo tempo, todo momento, eu vivi uma mentira para a minha vida. E olhando para aquelas palavras, eu olhei e disse: mas que verdade é essa? Por que ela é tão libertadora assim? Eu preciso experimentar. Aí eu descobri, naquela clínica de recuperação, onde eu entrei ali para engordar, Olha. onde eu entrei ali para ganhar do INSS, para depois eu pegar meu dinheiro e gastar de novo nas drogas. Olha. Esse era o meu objetivo. Essa era a minha função de ser internado, de receber aquela ajuda. Eu não estava pensando na minha mãe quando eu me internei. Eu não estava pensando na minha filha quando me internei.
Quando eu me internei, eu estava pensando em mim mesmo. Entendi. E foi naquele instante, naquele momento, que eu olhei aquelas palavras que me tocou o coração. Que eu olhei para aquelas palavras, eu vi algo diferente nelas. Por quê? Porque eu vivi uma mentira. Com certeza. Eu vivi algo que eu achava que era tão real. Eu vivi algo que eu achava que era tão bom, que era tão prazeroso. Porque ao contrário de que muitos pensam, a droga realmente gera esse sentimento, essa sensação de prazer, né? Então as pessoas buscam isso para cobrir um vazio interior. E você conseguiu achar na palavra de Deus, achar na tua igreja esse prazer, esse amor, essa paz que você tanto buscou na sua vida, né, Milton? É isso, né? Com certeza. O Milton, infelizmente, estamos já encerrando o nosso bloco, o tempo está acabando, mas eu acredito que o teu depoimento é um depoimento muito corajoso. Você foi uma pessoa que... É muito difícil a gente trazer ex-dependente, porque não são todos que querem falar sobre o assunto. É um assunto muito forte e eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. E eu gostaria que você desse um recado para as pessoas que estão no crack, que estão no vício e querem sair dessa situação e querem mudar de vida. Vou deixar assim um recado. A Bíblia diz que tudo é possível quando se crê. Que não há impossível a Deus. O milagre vem de uma mãe que não desiste de um filho. Não é? Você que se encontra numa situação a qual que eu me encontrei um dia, de destruição, de desolação, de perturbação, de escravidão. Eu quero dizer para você que é possível. Porque eu não sou melhor do que ninguém, não faço nada melhor do que ninguém, não saí do crack pelos meus méritos. Eu sei quem me tirou de lá. Foi Deus. É por isso que eu digo para você que se você tem vontade, se você tem interesse, se você quer largar, você consegue largar qualquer tipo de droga. Não importa se você estiver preso na maconha, não importa se você estiver preso na cocaína, no álcool, no cigarro ou no crack, assim como eu estive um dia. Se você acreditar que você consegue, você vai conseguir. Então esse é meu recado. Parabéns pela abençoe. tua recuperação, que Deus ajude, que você continue fazendo coisas boas, como todo mundo sabe que você faz, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e que Deus te conserve bem, mas bem longe desses vícios. Amém. Muito obrigada. Enquanto eu creio nele, eu tenho certeza que sim. Posso deixar um abraço? Pode, lógico. Eu queria deixar um abraço pro meu amigão, pastor Silas. Ah, sim. Viu? É amigo de todo mundo esse, né? Ele é demais. Com Deus certeza. abençoe, pastor Silas. Eu amo muito o senhor, amo muito a sua vida. Obrigado pelas oportunidades, viu? E obrigado a todos da Igreja Batista, a Aline, por ter me convidado, viu? Obrigado a você. E um beijo para minha mãe, né? Que vai estar me ouvindo. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigada. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.